vocês. E claro que não estou sozinha, estou aqui com o Norton também, que está nos acompanhando. E aí, pessoal, mais uma vez eu aqui fazendo a mediação das nossas webs, relembrando vocês para que postem seus registros com a hashtag Enem Positivo no feed do Instagram, que é onde a gente consegue buscar as imagens de vocês. E fiquem ligados nessa super web de história que agora, no final dela, vai ter o Top 5 de história. Isso mesmo, gente. Mas antes de chegar no Top 5, tem muito conteúdo de história. Nós vamos trabalhar entre os principais conteúdos da prova de história agora com vocês. Mas para não perder tempo, nós já vamos direto para a imagem. Dá uma olhadinha nessa imagem que está aí na tela para vocês. Vocês reconhecem de que filme que é essa imagem? Será que vocês já conheceram algumas dessas pessoas que estão aí nessa imagem durante essas webs que estão acontecendo? Procura o Norton ali, vê se vocês acham o Norton nela. Essa imagem é fake ou não é fake? Não, não, ela é muito real, porque ela é tão real que o nosso personagem principal que está ali em destaque é uma pessoa que existe mesmo, é uma professora que é apaixonada por história. E é por isso que eu vou convidá-la para participar aqui da web com a gente. Opa! Vem para cá, Marcela. Olha aí a Marcelinha participando Aí, conosco. Reconheceram a pessoa agora Sim. na imagem? Sim. Gente, se tem uma pessoa que está garantido, você perdeu a Marcela. Vamos procurar, pode ir no museu que você vai achar, não é mesmo, Marcela? Com certeza, eu adoro. Marcela, mas você gosta de museu só porque você é professora de história ou tem alguma outra coisa especial aí nesse gosto? Olha, eu gosto de museu porque o museu é um grande espaço de conhecimento. Mas o que isso tem a ver com o Enem? É isso que a gente vai conversar um pouquinho com vocês hoje. Como é que o museu está ligado à discussão de patrimônio, que eu já estou dando uma dica aí para o nosso Top 5. Isso. E pensando aí essa imagem, a gente já joga para vocês algumas perguntas. Pensa lá no seu dia a dia. Quantos museus você já visitou? Muitos. Eu nunca fiz essa conta. A Marcela faz. Quais museus existem na sua cidade? Ou diga aí um nome de um museu que você mais gostou, que mais te marcou durante a visita. Marcela, você consegue escolher apenas um museu? Um museu, olha, por acaso, eu estava pensando agora no Top 5 que a gente vai falar lá no final, do Brasil Império. Aham. Eu me lembrei de uma experiência muito legal em Juiz de Fora. Não sei se a gente tem alguém de Juiz de Fora, Norton. De Juiz de Fora, não sei ainda, só se manifestarem aqui, tá? Mas de Campinas, de Quatro Barras, de Ituporanga, enfim, de Passos, de Diadema, o pessoal tá participando. Então, ó, Henrique Moreira acabou de colocar aqui, história, melhor matéria. Manda um abração para Adriana. Olha só aí, ó, beleza. lembrando a nossa equipe. Como vocês viram ontem, a Adriana estava perdendo um pouquinho a voz. Hoje eu precisei substituí-la, tá? Mas daqui a pouquinho ela está de volta para poder para voltar às webs. O que Isso aconteceu em Juiz de Fora, Marcela? Eu tive a oportunidade, não sei se a gente tem participante aí, de conhecer o Museu Mariano Procópio, que foi uma experiência muito bacana com a minha colega, a professora Viviane, assessora de Geografia, que vocês também conhecem, e foi uma experiência muito legal. A gente pôde discutir sobre patrimônio, cultura, a diversidade, principalmente focando na parte ali do Brasil Império, que é algo que a gente vai trazer para vocês depois. Marcela, dá uma impressão, muitas vezes, por conta do caso que nós tivemos lá no Museu Nacional, que pegou fogo, de vários outros patrimônios que acabam sendo depredados, dá a sensação de que no Brasil, museu não é uma realidade, não tem em muitos lugares. Será que é isso mesmo? Será que isso procede? Eu queria ouvir de vocês. O que vocês acham dessa pergunta que a Camila lançou aí para a gente? Eu acredito, Camila, que a gente tem sim uma diversidade de museus muito grande Brasil afora. Inclusive, que eu fui pegando várias dicas com vocês, professores, nossos colegas aí das escolas, que sempre dão dicas, falam. Eu gosto muito de trabalhar com os professores porque eles dão dicas maravilhosas para vocês e para a gente. E para a gente ter uma ideia mais ou menos de quantos museus, vamos voltar lá no slide, em que nós já vamos jogar aqui essa imagem para vocês. Essa imagem qualquer pessoa consegue no Google, Sim. né? A gente utilizou a ferramenta clássica e que muitos conhecem do Google Maps, que é uma forma da gente, em diálogo, mais uma vez, com a geografia, a gente ir marcando os pontos que a gente visitou. Então, eu fiz o meu mapa, a gente convida vocês esses também. Que estão aqui são todos os museus que você já visitou? Sim. Quando eu fiz esse print, dava para ver onde que eu estava ali. Quem é fera da geografia aí já localizou ali, Rio de Janeiro. Ela está na casa dela. Na minha casa, tua pois casa, que é? Rio de Janeiro. Perfeito, aí sim. Eu fico incumbida aqui em Curitiba de te apresentar as coisas, ela é lá no Rio de Janeiro. Então, vocês estão vendo, gente, a Marcela gosta tanto e torna isso como uma prática dela do dia a dia, que ela já conheceu tudo isso. O pessoal já reagiu aí, Já. Norton? O pessoal aqui do Colégio Cora Coralina
falou da Sempre. casa de Cora Coralina lá Perfeito, na cidade lugar. de Goiás, mas também falaram do Casaril na cidade de Crixás. O pessoal aqui do Colégio Mutum falou do Museu de Ouro Preto, da Inconfidência, o Museu Imperial de Perfeito. Petrópolis. O pessoal de Betim, Minas Gerais, do CTPM, está participando e falou, em Minas temos muitos museus aqui, tá? Maravilhosos. Mandaram um abraço para Marcela aqui, a Patrícia Garavelli mandou um Obrigada, abraço para Patrícia. Marcela aqui, todo mundo participando bastante. E eu vou responder aqui a pergunta do Colégio Exato. Se os Beleza. conteúdos da manhã são os mesmos da aula da tarde, sim, a abordagem de conteúdos é a mesma, mas à tarde nós estamos novamente ao vivo. Então a participação de vocês é muito importante e não esqueçam das fotos com a hashtag Enem Positivo no feed do Instagram. E como Maravilha. o pessoal foi dando exemplo, né, cidade de Goiás, Ouro Preto, não são apenas lugares que têm muitos museus, mas tem muitos patrimônios Sim. ao ar livre, que Monumentos também contam, históricos. exato, que contam essa história. Mas aí, Marcelo, eu te pergunto, museu é só uma coisa do passado? O museu também traz o presente, a gente pode pensar num futuro. Será que o museu é só? Porque o pessoal às vezes fala isso pra gente, Sim. né? A gente que gosta de história fala, quem gosta de passado é museu. Isso procede? A gente trabalhou esse tema no nosso ciclo de história desse ano, 2019. Eu não sei quem está aí com a gente que participou lá das nossas webs do ciclo, e a gente discutiu um pouquinho isso, Camila. Em relação passado, a gente associa muito o museu ao passado, mas ele não está restrito ao passado. Ele serve também para eu pensar o que eu estou vivendo hoje, para eu trabalhar também em perspectivas de futuro. E o museu, ele é feito de peças, Sim. né? Que ele tem ali uma coisa que a gente chama de acervo. Isso. E cada tipo de museu tem um acervo específico. Por exemplo, aqui em Curitiba nós temos o Museu da Medicina. Sim. É um museu muito diferente do Museu da Imagem, Memória e Som. Por exemplo, essas peças. E se a gente for pensar ali, essa relação dessas 4 palavrinhas, gente, vai jogando ali no bate-papo. Quando vocês olham essas palavras, que relação que vocês têm com o acervo ou que tipo de história que eles querem contar? Isso só mostra, tudo isso que a Camila está falando, só mostra para a gente que a gente pode, inclusive, estudar para o Enem, já que esse é um tema que cai dentro da sala de aula, mas nesses outros espaços também. Exato. Às vezes, visitando esses espaços, tendo prazer em conhecer, em registrar, em tirar foto, a gente também está lidando com a discussão de patrimônio, que é o nosso tema de hoje. Um dos principais aí, né? Isso. Só que quando a gente fala de patrimônio, a gente fala de vários outros temas importantes. Eu posso falar de patrimônio e pensar a história regional, por Sim. exemplo. Posso pensar o período colonial. E pensando aqui, gente, vamos conhecer um pouquinho do nosso inventário de museu Vamos lá. virtual? A ideia que a gente quer hoje é convidar vocês para a nossa web museu, a nossa web que vai trabalhar com uma ideia de um museu virtual construído junto com vocês. Pensando nesse museu virtual, nós vamos mostrar a primeira peça para vocês. Que é isso, Camila? E aí? Será que o pessoal reconhece? Vamos esperar no bate-papo? eles Vamos falando esperar. Isso, assim? É, o meio de transporte, dá para É identificar. Agora, o que isso, isso mas- quer dizer? Conta a história de quem será essa peça que está aí. Não conta a minha, não. Porque, Nem a minha. não sei, nunca andei em algo muito parecido com esse. Os que eu ando é muito diferente aqui, né? Às vezes eu tenho que ensinar a Marcela que caminho que ela tem que fazer aqui em Curitiba. Isso aí. Mas a nossa realidade é bem diferente ali. Gente, primeira dica. Será que essa peça pertence especificamente à história do Brasil? Ou à Será? história de outro país? Será que ela é muito recente? Ou ela já tem ali uns 50 anos, mais ou menos? Opa, tá chegando? Manda aí. Antes de falar aqui o que o Lucas Costa postou aqui, tá? Jubileu, parabenizo o trabalho de vocês duas aqui. Obrigada. O pessoal lá do CTPM de Passos diz que já postou as fotos nas redes, está aguardando aparecer na tela, enfim. Legal. Diamantina aqui, o pessoal do CTPM diz que lá tem tudo isso que vocês estão falando, Tem, certo? Pra ir. Diamantina é O maravilhoso. pessoal do IEMS Terceirão lá pede um salve, hashtag Enem Positivo, estão acompanhando. E o Lucas Costa escreveu assim, Rosa Parks. Opa! Perfeito. Boa, Lucas! Será que ele Acertou. fez a prova do ano passado? Não sei, Lucas, Sei. conta pra gente. Você fez a prova aí, 2018? Volta lá na imagem, então, pra gente. Marcela, que história ou qual o significado dessa peça nesse museu pra gente? Essa peça, ela é considerada, ela tem esse status, digamos assim, de uma obra de museu, tá? Mas a gente vai ver logo na sequência, na imagem a seguir, o porquê disso, que é a grande Calma pergunta um que pouquinho, vocês estão se bate-papo fazendo. aí. Não, mas veio mais uma aqui, ó. Movimento de contracultura, de acordo com o pessoal do Terceirão de Passos. Será? Estão relacionando informações. Perfeito. Então, agora olhem essa imagem que está aí na tela, gente. Quem são? Observe a mulher,
Observem quem está no plano de fundo e vamos relacionando com o que os colegas de vocês foram colocando ali no bate-papo, porque eles estão num caminho bem certinho aí. Quem será que é esta pessoa que está nessa foto em destaque? Galera, análise de imagem, a gente já falou sobre isso ontem, é primordial. A gente precisa saber interpretar uma imagem. Peguei uma imagem, um quadro, uma pintura, uma fotografia. Quem são essas pessoas? O que aquilo ali está trabalhando? É bem importante para a sua prova você saber analisar uma imagem. Então, como vocês estão muito espertos, vocês estão muito rápidos aí, o que significa essas imagens, quais são essas peças, vamos direto para analisar as duas de uma vez só. Afinal de contas, né, Marcela, na prova do Enem de 2018, sim, ano passado, essas duas imagens apareceram como texto base de uma questão da disciplina de História. Isso aí. O que será que o Enem esperava da gente ao trazer essas duas imagens? Com certeza que a gente relacionasse ao contexto histórico, não a imagem solta só ali para ilustrar ou para fazer você perder tempo, mas essa imagem relacionada a uma discussão importantíssima que a gente vai ver com o comando de questão. Comando de questão. Então, vamos lá. Pensando aquelas duas imagens, gente, o comando de questão dizia para vocês: esse ônibus relaciona-se ao ato praticado em 1955 por Rosa Parks, apresentada em fotografia ao lado de Martin Luther King. O veículo alcançou o status de obra museológica por simbolizar a primeira coisa que a gente precisa lembrar. Vamos lá. Quem foi Rosa Parks? Quem foi Rosa Parks, Quem galera? foi Martin Luther King? E o que estava acontecendo nos Estados Unidos na década de 1950? Essa é fácil, hein, Camila? Mas eu não quero nem falar nada. Eu prefiro ler as opções para não dar assim, aquela dica que vai acabar dando a resposta. Então, pensando no comando de questão, vocês acham que a letra A, impacto do medo da corrida armamentista, Guerra Fria? É esse contexto que está sendo isso? trabalhado? Letra B, democratização do acesso à escola pública. Não sei. Preconceito de gênero no transporte coletivo. Opa. Letra D, deflagração do movimento por igualdade civil ou eclosão da rebeldia do comportamento juvenil. Pensa naquelas duas imagens, pensando no comando de questão, vai jogando as alternativas aí pra gente. Galera, interpretar sempre a partir do que o texto base trouxe para vocês. Não o que você acha, aquilo que você acha interessante, mas que não venha ao caso. Então, lembra lá de qual foram as imagens que a gente analisou. Alguma opção? Tá Sim, chegando aí. Tá cheio aqui. E daí a ideia realmente que você acabou de falar, Marcela, do distrator, tá? Isso aí. Muitos aqui com letra D e também vários com a letra C. Imaginei. Vamos então para a letra D e para a letra C para a gente entender o porquê que o pessoal... Gente, Rosa Parks estava dentro do ônibus, né? E será que, então, esse movimento dela tem relação apenas com preconceito de gênero no transporte público? Tem relação com esse momento da história nos Estados Unidos? Pensem principalmente, o que aconteceu com ela dentro do ônibus? Aconteceu por ela ser mulher ou aconteceu por ela ser uma pessoa negra? O que vocês acham? Pensem nisso aí para confirmar a resposta de vocês. Eu já imaginei, Camila, que fosse aparecer ali justamente essa dúvida entre a C e a D, porque se a gente acaba lendo rápido, fazendo uma interpretação superficial, a gente vai errar essa questão. Após reflexão, professor e alunos do Colégio Integrado chegaram à conclusão de ser a alternativa D. Vamos já para o gabarito, Vamos lá. então? O gabarito correto é deflagração do movimento por igualdade civil. Depois do movimento da Rosa Parks, em que ela estava no ônibus, uma pessoa obriga que ela se levante, porque a legislação mandava que pessoas negras não tinham direito a se sentar no ônibus, e ela se recusa, deflagra, então, o início desse movimento por igualdade civil. Então, é um ato simbólico, forte, simbólico, impactante e interessante, Camila, já que a gente está falando de história, passado, presente e futuro, pensar essa discussão hoje, galera. A gente está focando num contexto específico, mas vamos trazer essa discussão para o presente também. Quantos preconceitos, quantas lutas a gente ainda tem pela frente. Pensando que no momento em que Martin Luther King, Rosa Parks, entre outros, estão participando desse momento por igualdade civil nos Estados Unidos, nós estamos falando de um período em que a legislação norte-americana determinava lugares que pessoas negras podiam frequentar, lugares que pessoas brancas podiam frequentar. Vamos trazer isso para o Brasil. Nós não temos nenhuma legislação que proíbe a
circulação de pessoas. Mas será que também não tem esse estigma de lugares que pertencem a uma pessoa ou outra? Sim. Tanto em história como em geografia, a gente estuda, por exemplo, segregação socioespacial, Sim. que é um elemento fundamental para isso. E vamos falando do material que a gente estuda, vamos lá. ver onde aparece no material esse conteúdo? Para quem precisar revisar, dá aquela última olhadinha lá, ó, Movimento por Direitos Civis nos Estados Unidos. Está lá no volume 11, página 9 para você. Se você não relembra, ficou com dúvida, dá uma olhadinha, porque está ali explicado direitinho, bonitinho para você. E a gente avançando, pensando também como de outras formas que essa discussão pode aparecer, nós trazemos para vocês mais uma peça do nosso museu virtual. Que Vocês isso? conhecem essa peça? Quem não conhece, está assistindo numa tela e tem o celular na mão, pode escanear o QR Pode Code usar aí ali, o né? RA positivo, vai lá no leitor de QR Code, abre essa matéria aí, vamos ver o que aparece para você, qual o tema que está sendo falado. Então, enquanto o pessoal está aí tentando ler esse QR Code aí, eu vou mandar um recado para todo mundo aí, pessoal. Semana que vem a gente tem aí 2 super aulões que o pessoal aqui preparou para vocês, serão transmitidos ao vivo a partir das 19 horas no Facebook e no YouTube da Editora Positivo, certo? Dia 30 e 31. E nos dias das provas do Enem, essa turma toda vai fazer as provas e volta para a editora para corrigir, comentar e fornecer o gabarito extraoficial do Enem para vocês. E para falar um pouquinho do que é essa peça, eu vou entregar aqui para a Marcela. Vou pedir para que a câmera foque aqui em mim, porque eu venho aqui, peraí, com um A elemento. gente vai ser presenteada aqui, Camila? Como é que é isso? Calma. Tô ansiosa Olha aqui. aí, Quem olha já aí. conhece, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Quem já conhece ali na imagem, estava mostrando uma imagem de uma boneca. Que assim como o ônibus que a gente mostrou antes para vocês, ele é um símbolo de resistência pela luta de direitos civis nos Estados Unidos. Essa boneca aqui é um símbolo de resistência para a nossa história, para a história brasileira. Gente, pense quando as pessoas eram escravizadas no nosso período colonial e império, em que navios negreiros vinham com diversas pessoas dentro dos seus porões e que estas pessoas não sabiam para onde estavam indo, que estavam muito assustadas. Então, o que as mães faziam ali dentro do porão? Elas pegavam pedaços da sua roupa, rasgavam e criavam estas bonequinhas, porque com estas bonecas as crianças podiam brincar e se acalmar um pouquinho. E eu fiz estas bonecas aqui para o pessoal. Eu fiz a minha abayomi ou abayomi. Depende aí da nossa pronúncia, porque a palavra abayomi vem do tronco linguístico iorubá, que é uma das principais matrizes linguísticas do continente africano. E por que eu trago ela aqui? Porque hoje ela significa essa luta, essa questão de resistência, e o significado da palavra abayomi é encontro precioso. Então, quando eu presenteio alguém com esta boneca, eu estou demonstrando para ela um grande valor, algo que ela se importa, que eu me importo muito com ela, então é como se eu estivesse dando um pedaço de mim para ela. Então, por isso, eu trouxe 3. Olha o que vai acontecer aqui, o que eu vou fazer. Uma é para a Marcela, Obrigada. Uma aqui para o Linda. Norton. Opa! Lindíssimo. Só que aí, gente, vem uma outra questão. A abayomi, ela é feita assim, sem nenhuma costura, inclusive o vestidinho que ela está usando, tá, gente? Sim. Eu trouxe de uma das vezes que eu fui para Moçambique, quando eu fui estudar a história africana. A gente traz aqui esse tecido, esse significado dessa boneca, porém, também tem problemas. Ela não tem só uma história boa, algo bom envolvido a ela. Porque provavelmente deve ter algum colega, deve ter alguém que passou pela cabeça e no momento em que viu esta bonequinha e já enxergou de uma forma pejorativa. Isso é muito comum, Camila, infelizmente. Isso que a gente que não quer, a gente também conversou sobre isso ontem. Cuidado para a gente não reforçar estereótipos, preconceitos. No momento que você estiver na sua redação, inclusive, lembra dessa dica. A gente tem que respeitar os direitos humanos, o direito às diferenças e tudo isso, e a diversidade cultural. Então, pensando nisso, tem Aqui contribuições eu quero aí, só fazer Norton? alguns comentários para a gente avançar aí, porque tem o top 5. Isso aí. Mas a Giovana foi a primeira a colocar aqui boneca que as negras faziam com tecido de roupa, a famosa boneca Abayomi. Exato. Colégio Passos Firmes também falou sobre isso. O Jubileu falou da África Atlântica. Tá? Exato. Recebemos aqui do pessoal da Escola de Educação Criativa lá de Patinga. Bom dia, parabenizamos o preparo e a cobertura do Enem 2019 que a Positivo está fazendo. Tá? Então, parabéns para vocês. Vamos seguir Obrigada. aí, senão a gente não
não consegue finalizar isso aqui. Gente, Vamos vamos lá. para uma próxima questão que vai deixar mais claro para vocês como que o Enem pode cobrar de vocês essas imagens estereotipadas que podem se criar. Então, ali no Enem de 2018, no Caderno Azul, nós tínhamos essa questão. Outra importante manifestação das crenças e tradições africanas na colônia eram os objetos conhecidos como bolsas de mandinga. A insegurança, tanto física como espiritual, gerava uma necessidade generalizada de proteção das catástrofes da natureza, das doenças, da má sorte, da violência dos núcleos urbanos, dos roubos, das brigas, dos malefícios de feiticeiros, etc. Também para trazer sorte, o dinheiro e até atrair mulheres. O costume era corrente nas primeiras décadas do século XVIII, envolvendo não apenas escravos, mas também homens brancos. O que traz aí de relevante para a gente pensar, Marcela? Palavra e expressão-chave ali, bolsa de mandinga. Bolsa de mandinga. Já ouviram essa expressão, gente? Fulano faz uma mandinga, fulano alguma coisa mandingueiro. O que isso pode trazer para a gente? Vamos para o comando de questão? Vamos lá. No comando de questão, antes Tem a gente uma trouxe um imagem ali. exemplo. Assim como eu trouxe a Bayomi para ilustrar, essa, gente, é a bolsinha De de mandinga. Pensando nessa bolsinha de mandinga que está aí para vocês, o comando de questão trouxe lá para a gente. Lembrando que aquela imagem não estava na prova, Não nós tava que na trouxemos prova. para ilustrar para vocês. Isso mesmo. A prática histórico-cultural de matriz africana descrita no texto representava Enquanto o pessoal vai jogando aí no bate-papo, Marcela, história africana e afro-brasileira Muito certeza, né? importante no Enem. É Muito certeza mesmo. que vai estar na prova. Com certeza. Indígena também. Também, bem importante. Letra A, expressão do valor das festividades da população pobre. B, ferramenta para submeter os cativos ao trabalho forçado. C, estratégia de subversão do poder da monarquia portuguesa. D, elemento de conversão dos escravos ao catolicismo romano. Ou instrumento para minimizar o sentimento de desamparo social. Muita atenção, porque tem uns distratores ali que estão fazendo de tudo para vocês errarem, mas a gente aposta que vocês vão conseguir acertar. Tem respostas aí, Norton? Já apareceu aqui várias escolas respondendo a alternativa E como resposta correta para a atividade. E aí, vamos para o gabarito, Marcela? Vamos lá. Você quer conversar mais alguma coisa Acho com que a os gente pode alunos? ir, para a gente Vamos poder... lá? Então, a letra correta é instrumento para minimizar o sentimento de desamparo social. E não era difícil perceber isso, Com a porque... explicação da Camila ficou muito fácil, E né? o texto base estava trazendo para a gente, né? As pessoas usavam a bolsa de mandinga para se proteger da violência, para se proteger de feitiços, de algum outro elemento, mas estava totalmente atrelado à sua própria cultura. Norton, tem mais alguma contribuição do pessoal aí? Não, e agora o que vem? Agora, gente, vem o Five. seguinte, eu vou deixar a Marcela assumir, porque vem o Top 5. Pessoal, solta a vinheta aí. Top 5. Galera, a pergunta que vocês estão se fazendo, o que cai na prova, ou melhor, o que mais cai na prova de história? É a pergunta que desde ontem a galera está fazendo aqui pra gente, que eu vou soltar para vocês agora. Em primeiro lugar, já tinha dado uma deixa aqui, já tinha falado aqui com os meus colegas, Brasil Império. O que eu preciso saber de Brasil Império? O que é assim primordial? Preciso realmente dar aquela revisada. Café, política cafeeira. A gente tem a figura de Dom Pedro II, segundo reinado. Com frequência também pode ser que esse ano, não sabemos, mas pode ser que apareça. É algo que dentro dessa temática do Brasil Império é recorrente. Então, dá aquela revisada lá, segundo reinado, a figura de Dom Pedro II, geralmente com análise de imagem, ela costuma aparecer na sua prova, beleza? Em quarto lugar, nós temos, vamos lá, questão indígena. Um tema que também conversamos com vocês, quem estava aqui presente ontem, a gente discutiu sobre diversidade cultural, sobre a questão de quantas etnias a gente tem no Brasil. Então, é importante tomar esse cuidado, não reforçar estereótipos. Isso também pode aparecer na sua prova de redação, porque a história também vai me ajudar na argumentação do meu texto, ok? Então, Brasil Império, questão indígena. Em terceiro, qual é? Façam suas apostas aí. A gente vai trabalhar, então, com Primeira República. Dentro de Primeira República,
dá aquela relembrada lá, os conflitos, quando a gente trabalha com a revolta da Chibata, Canudos, toda essa discussão que a gente tem certeza que vocês já fizeram com os professores de vocês e é primordial que vocês relembrem, tá bom? Qualquer dúvida, a gente já aproveita também aqui para puxar o gancho com o segundo lugar, que é Era Vargas. Getúlio Vargas sempre aparece na sua prova, tá? DIP, o que é o DIP mesmo? Departamento de Imprensa e Propaganda, censura, a discussão sobre as leis trabalhísticas, o Código Eleitoral, tá? O direito à mulher, ao voto. Então, dá aquela revisada. Isso apareceu na prova de 2018 e possivelmente vai aparecer novamente agora nesse ano, tá bom? 2019 para ingresso em 2020. Primeiríssimo lugar, vamos lá, o que vocês acham? Não por acaso é algo que a gente trouxe para o encerramento aqui da nossa web. Foi o tema que a gente discutiu hoje, a questão afro-brasileira. Dentro dessa discussão afro-brasileira, o que pode ser que apareça? Abolição, o próprio processo de escravidão, processo abolicionista, as formas de resistência, a valorização da cultura. Por que eu falei que patrimônio também era um tema tão importante? Porque o patrimônio ele vai permeando várias dessas temáticas aí. Ontem com a professora Carolina a gente falou sobre a arte indígena, vocês estão lembrados? A gente discutiu sobre isso. Então o patrimônio, a cultura, a arte aparece ali em várias dessas temáticas, tá bom? Então questão afro-brasileira pode ser que apareça na sua prova em relação a essa discussão dos museus, da educação patrimonial, ok? Então, galera, 5 dicas: Brasil Império, questão indígena, Primeira República, Era Vargas, questão afro-brasileira, todos esses temas e todos os outros que vocês foram estudando ao longo desse ano com os professores de vocês são importantes, mas esses a gente selecionou como dicas principais. Beleza? Ficou com dúvida? Manda pra gente. A gente tem o nosso Instagram, @assessoria de história. Dá uma olhada. A gente tem produzido vídeos muito bacanas para vocês, para ajudar, facilitar no estudo, dar aquela revisada e não deixar passar nenhuma dúvida. Beleza? Então, galera, até a próxima. Bons estudos. Um abraço para todo mundo que saudou a gente, professora Patrícia, todos os professores de vocês que estão aí para ajudá-los.